Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz. Mais uma tarde com Cristo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor em Êxodo 14, no versículo 18. Amém? E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e depois atrás deles. Amém, meus irmãos? Nós estamos vendo aqui o povo andando no deserto. E esse povo, eles saíram de uma escravidão. E eles estão andando no deserto para possuir uma terra. Mas só que Faraó, ele começa a ir depois atrás desse povo para trazer de volta, para ser escravizado de volta. Mas tudo isso daí, Deus endurecia o coração de Faraó, para Faraó entender quem era Deus. E o povo do Senhor para saber que ele era Senhor e ele era Deus. Então, aí o que é interessante é que o Senhor, ele sempre cuidando do seu povo, sempre ali estando com o seu povo, sempre dando a direção para o seu povo. E de dia ele se fazia numa coluna de nuvem, e à noite ele se fazia numa coluna de fogo, aonde aquecia, aonde dava iluminação para o povo, aonde ali o povo poderia enxergar de repente algo ruim, mas ali ele se fazia sempre cuidando do povo, do caminho do povo. E quando nós vemos aqui que o anjo de Deus ia diante do exército de Israel e se retirou e ia atrás deles, também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Por quê? Porque eles olham e começam a ver que vem vindo Faraó. Vem vindo Faraó e vem vindo o seu exército, vem vindo todos eles lá atrás do povo de Israel. Aí, quando Deus vê tudo isso daí, Deus ele faz o quê? Aquele que fazia a coluna de fogo, ele vai para trás, que nós estamos lendo aqui. A coluna ela se retira, e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles, e também a coluna de nuvem que retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Então aquela coluna, ela vai atrás. O que significa tudo isso, meus irmãos? Significa o quê? Que quando aquela coluna de fogo, aquela coluna de nuvem que vai atrás do povo de Israel, ela faz o povo de Israel invisível perante o inimigo. Então o inimigo, ele não conseguia enxergar aí o povo de Israel. Ele não poderia alcançar o povo de Israel. E nós sabemos que o Senhor, ele nos faz invisível perante o inimigo. Ele dá a direção para as nossas vidas, ele é o guia das nossas vidas, é ele que está na frente. Quando acontece qualquer coisa, quando o inimigo se levanta contra as nossas vidas, é ele que nos faz invisível perante o inimigo. Quando nós saímos numa rua, quando nós estamos dentro de casa, quando nós estamos num trabalho, então o Senhor, ele nos faz invisível perante o inimigo de uma queda, de um acidente, de algo que pode acontecer em nossas vidas, qualquer levante do inimigo, então ele nos faz invisível. E vocês veem uma coisa, meus irmãos, que mesmo aqui o povo do Senhor, o Senhor cuidando, o Senhor ali dando a direção, o Senhor se fazendo nessa coluna de nuvem, coluna de fogo à noite, ali o povo andando, às vezes de repente o povo com medo, o povo devido ao Faraó, como que estava aquele povo, com o seu coração mesmo andando, ali sabendo que vem vindo um inimigo atrás. Sabe, meus irmãos, nós precisamos nos colocar diante do Senhor completamente. Nós não podemos estarmos com medo das coisas que nos acontecem. Nós não podemos estar com medo que ali de repente o inimigo apareceu, ao inimigo, às vezes nós colocamos também as coisas no inimigo, coisas que de repente até nós saímos um pouco do caminhar com Deus, e acontece algo em nossas vidas. Mas
quando nós estamos numa retidão com Deus, quando nós estamos caminhando com o Senhor, quando nós estamos atentos ao caminho de Deus, então Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus é conosco em todas as situações, Deus está conosco. Ali se fazia a coluna de nuvem. E o que é interessante também, meus irmãos, é que quando aquela coluna de nuvem, ela parava, o povo parava. Então não era para prosseguir, não era para estar mais para frente. Então ali o povo parava e quando aquela coluna de nuvem ela começava a andar, o povo dava de novo seus passos e a sua direção. Então, uma obediência ao Senhor, uma obediência que nós temos que ter com Deus, uma obediência de ouvir ao Senhor, de estar com Deus, ouvindo o Senhor, né? Atentamente, se ouvires a voz do Senhor, né? Então nós temos que estarmos atentos a essa voz, atento ao Senhor, sabendo que Deus está dando a direção para cada um de nós, que é o melhor das nossas vidas, que é o melhor, por mais que nós pensamos que não, por mais que nós olhamos como aquele povo, como será que eles ficaram? Que de repente eles olham e eles sabem que vem vindo o faraó e seu exército atrás. Como será que o coração de cada um ali deveria estar? Como eles estavam caminhando ali, sabendo que faraó, o guerreiro, poderiam acabar com eles e trazer de volta para uma escravidão. Só que Deus, na hora que Ele liberta, meus irmãos. Na hora que o Senhor tira, Ele tira dessa escravidão e Ele faz caminhar numa terra, Ele faz caminhar para cada um de nós possuirmos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então nós não podemos estarmos com medo, nós não podemos estarmos com medo com situações, com algo que vem sobre nossas vidas. Nós não podemos ficarmos falando, olha, mas eu estou com medo, olha, se levantou algo contra a minha vida, se levantou isso contra a minha vida, de repente pode não dar certo aquilo que eu estou fazendo, de repente aquilo que Deus colocou não vai dar certo nas minhas mãos, olha, eu estou caminhando, mas eu não sei não, eu estou realmente sem visão. Então, peça visão ao Senhor, peça visão a Deus, comece a enxergar com os olhos de Cristo na tua vida, não comece a enxergar com os seus olhos, porque se nós começarmos a enxergarmos com os nossos próprios olhos, nós só vamos enxergarmos um exército do inimigo, nós vamos só começarmos a enxergarmos um exército que vem ali atrás de nós e nós queremos fugir, nós queremos andar, nós queremos ir para frente, mas na afobação, no desespero, no choro, na contrariedade, mas não é assim. Só que Deus, Ele fala, não, espera um pouquinho, porque eu coloco as minhas mãos, eu te faço invisível perante o inimigo. Como assim Ele fez esse povo invisível perante o exército de Faraó? Ele se coloca atrás. O anjo vai indo na frente, ele vai dando a direção do caminhar, mas quando ele vê, quando sabe, vem vindo lá o inimigo, ele se coloca para trás. Ele começa a colocar para trás o que é? É o escudo. Ele está ali guardando o povo, ele está ali fazendo invisível o povo. E é assim que é conosco, meus irmãos. Deus, Ele está guardando nossas vidas, Ele está nos fazendo invisível naquilo que o inimigo queira lançar. Vocês já pensaram que a hora que nós acordamos na parte da manhã, que nós estamos ali, que Deus nos dá um lindo dia, quantas coisas, quantas guerras ali durante a noite, ali o inimigo quis ali nos roubar. E ali Deus nos protegendo, Deus nos guardando, Deus nos livrando, e Deus dá para nós um lindo amanhecer. E aí nós estamos num dia e vamos chegando à noite, ao entardecer, mas nossa visão não consegue ver, ou nosso entendimento, para ver quantos livramentos Deus deu para cada um de nós. Às vezes nós vamos para nossa casa, quem trabalha sai do seu trabalho, vai para sua casa,
já anoiteceu, às vezes não agradece ao Senhor, porque passou um dia inteiro, e esse dia inteiro, eu e vocês não sabemos a luta, a guerra que o Senhor travou para nos livrar, para nos guardar, para que nós estejamos em paz, para que nós estejamos aquilo que nós pedimos para Deus, porque Deus, meus irmãos, Ele não dá autoridade para nós vermos o mundo espiritual ao nosso redor. Se Deus desse uma autoridade, nós veríamos a guerra que é entre os anjos do inimigo e os anjos de Deus ao nosso respeito. E nós, com tranquilidade, às vezes, não pensamos sobre isso. Nós não pensamos, nós não sabemos sobre isso. E às vezes não agradecemos ao Senhor, não agradecemos um dia que Deus deu, não agradecemos livramentos que nós não enxergamos, mas Deus deu livramentos. Às vezes perdemos um ônibus, ou perdemos uma hora, ou perdemos alguma coisa, nós reclamamos, nós falamos, porque nós perdemos um ônibus, me atrasei numa hora, mas ali foi muito livramento que Deus deu. Quantos livramentos que Deus deu. E nós, sem entendimento, nós achamos às vezes ruins, meus irmãos. Nós achamos que, olha, não deu certo, perdi o ônibus, perdi um horário, perdi isso, perdi aquilo. Mas quem sabe, lá na frente, o que iria acontecer comigo e com vocês é Deus, é o Senhor. Então, Ele tira, nos faz invisível perante o inimigo, Ele nos coloca ali nas suas mãos, na sua direção, e Ele nos salva, e Ele nos liberta, e Ele nos faz caminhar. E nós, às vezes, não entendemos tudo isso, meus irmãos. Então, procuramos entendermos tudo isso, procuramos entendermos que na hora de uma aflição, na hora que se levanta o inimigo, na hora que o inimigo ele aparece ali, o Senhor Deus é conosco, o Senhor Deus está conosco. Então não é hora, meus irmãos, de nós às vezes ficarmos ali choramingando e falando, o inimigo apareceu, o inimigo... Não, meus irmãos, ele aparece para ser derrotado, meus irmãos. Porque aquele que crê em Jesus, aquele que crê no poder do Altíssimo, Ele está sobre nós, está sobre nossas vidas. Então nós não podemos, meus irmãos, recuar, nós não podemos nos amedrontar com situações. Nós só temos que enfrentarmos, nós temos que irmos para frente, nós temos que irmos porque na tua mão, na tua destra, segura Jesus. Jesus está com você. Jesus está na tua causa, Jesus está defendendo você, é o Senhor que está contigo. Então, não fique aflito, não fique desesperado por situações, não fique ali achando que tudo se levantou e está acabado para você, e está derrotado para você, porque não está derrotado, não está acabado para você, você vai possuir. Você vai possuir aquilo que Deus deu. Você vai possuir aquilo que Deus tem para você. Você vai possuir, você vai andar. E Deus está contigo em todas as situações da tua vida. Nunca se esqueça disso. Que Deus é com você. Que Deus é nessa batalha. Porque Ele é o Senhor. Ele é Deus dos exércitos. Ele é aquele que batalha pela tua vida, que Ele batalha pelo teu lar. Ele é aquele que tira o teu lar da mão do inimigo. Ele é aquele que te faz invisível perante o inimigo, o teu lar invisível perante o inimigo, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai Santo, hoje, Senhor Deus querido, o Senhor nos fala, Pai querido, que o teu anjo, meu Pai querido e amado, Senhor, se coloca, Pai, atrás, Senhor, do povo de Israel, para fazer invisível, Pai, o povo, Senhor, porque vinha vindo o Faraó. Pai, em nome do Senhor Jesus,
Pai, quantas pessoas se encontram amedrontadas, Senhor. Quantas pessoas estão impossibilitadas de irem para frente por causa do medo, porque de algo que se levantou contra a vida, Senhor meu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, que eles saibam agora que o Senhor é com eles, que o Senhor, Pai, é nessa situação. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, encoraja teus filhos a prosseguir, Pai. Como o Senhor diz, Pai, que clama a mim, diga a esse povo que marche. Então, Senhor, que eles caminhem, meu Deus querido, cada dia mais na tua direção, diante do Senhor, meu Pai. Que todo esse espírito de medo seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que eles entendam, meu Pai querido, que tudo está em Ti, tudo está na Tua presença, tudo está nas Tuas mãos, no Teu comando, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Peço a Tua bênção sobre cada um deles que estão assistindo essa transmissão e aqueles que irão assistir, Pai, essa transmissão, meu Pai. Que eles entendam, meu Deus querido e amado, que o Senhor está no controle de tudo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, que nada foge das Tuas mãos, em nome de Cristo. Amém, amém, amém. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém?